controles da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, eu não vou nesta aula me deter falando sobre cadastramento de membro, controle de igreja em células, que, por exemplo, algumas igrejas do Evangelho Quadrangular trabalham. Eu não vou falar sobre nenhum outro tipo de cadastro, escola bíblica dominical, porque já existem no CD, né, do curso do software, aí já os vídeos prontos, tratando desses assuntos. Aqui eu vou me deter especificamente aqui nessa parte aqui que diz padrão IEQ, padrão quadrangular. Bom, primeira coisa nós vamos ver que é a parte de cartão de membro. Como é que eu faço para emitir, para fazer aquela etiqueta de cartão de membro? Antes eu vou ver aqui se eu tenho algum membro cadastrado. Eu tenho um aqui, mas vou cadastrar mais um. Não vou explicar nada sobre cadastramento de membro, porque já existe o vídeo próprio para isso. E só para mim. Só para mim poder emitir meu cartão. Então tá. Bom, aqui, padrão aqui, cartão de membro. Selecionar membros para cartão. E aqui eu vou marcar quais são os membros que eu vou imprimir. Então aqui eu vou marcar os membros. Então, basta clicar aqui, né, que você seleciona ou desmarca. Lembrando que, por exemplo, você acabou de emitir os seus cartões. Aí na próxima vez que você for emitir novamente, antes você clica aqui em desmarcar todos os membros. E desmarcar aqueles que você já imprimiu da última vez. Você clica sim para todas as mensagens. E aí você pode entrar no selecionar membros de novo. E aí marcar somente os que você quiser. Aí, depois que eu selecionei, eu vou clicar no imprimir etiqueta do cartão. Informa o código do membro inicial, sempre eu vou colocar 1, final vários 9, 99.999. Grupo missionário inicial 1, final 9.999. Igreja inicial 1, final 9.999. E aí, vou colocar a cartela na impressora. Ele vai visualizar aqui. Eu vou no arquivo e vou imprimir. Agora, se alguma coisa sair fora do local lá da etiqueta, alguma informação sair fora, você vai ter que vir em arquivo e configurar a página. Aí você vai ter que ver as margens, vai ter que ver que se a página é a mesma que você está usando lá, e as colunas, configurações como deve ser. Se você olhar no seu CD, você vai encontrar, vou olhar aqui, se você abrir o seu CD-ROM, você vai ver um arquivo no seu CD-ROM que está na pasta suporte. Processando aqui. Aqui está meio lento porque eu estou com vários programas abertos. Inclusive um programa que está gravando, né, esta aula.
Vamos aguardar aqui. É a pasta suporte do seu CD-ROM. Tem um arquivo que é configurações das etiquetas. Vou colocar aqui exibir detalhes. Eu vou aqui, ó, configurações das etiquetas de cartão de membros da IEQ. Vou dar 2 cliques para abrir esse arquivo. E aí está as configurações corretas. Aí estão, né, as configurações corretas para que você configure para que a impressão saia corretamente. Então basta vir aqui, arquivo, configurar a página e digitar as configurações. Depois nós temos certificados, por exemplo, de apresentação de criança. Então, por exemplo, data de nascimento. Então aqui, se você quiser colar aqui uma assinatura digital para sair lá no certificado, você vai, você escaneia, né, a assinatura, você, né, vai escrever ali no papel, vai escanear e você vai abrir, né, essa assinatura, o arquivo. E você vai aqui, manda selecionar, manda copiar. Aí você pode colar. E aí, se você quiser imprimir o certificado, aí você vai colocar lá na impressora aquele certificado oficial da igreja quadrangular. E aí ele vai fazer o preenchimento para você. Então esse processo é o mesmo para todos os certificados aqui. E você tem também relatório. Você quer saber quantas apresentações teve no período, batismos, casamentos, formaturas. Então você vem aí. Lembrando que se precisar você tem que configurar. Aqui tem um cadastro de homens e mulheres de negócios. Você pode fazer também. Cadastro do patrimônio da igreja, os bens, os imóveis, alguns relatórios. E você tem a parte financeira. Veja bem, nesse controle financeiro eu não vou mostrar detalhes de como vai lançar dízimo, detalhes de como fazer o controle das receitas e despesas no caixa, porque já existe um vídeo que chama financeiro, que você vai poder pegar todas essas informações lá. Então eu vou deter-me exclusivamente nas questões financeiras que for uma particularidade da quadrangular. Então, vamos ver aqui. Vamos abrir isso aqui, que é o relatório estatístico financeiro de culto. Então aqui eu vou lançar meu culto. Aqui vai vir um número, a data, a igreja, o dia da semana.
horário. E aí as demais informações, caso você queira preencher. Bom, aqui está o controle do dizimista. Eu vou começar a lançar aqui, vou colocar aqui número 1. Aqui vai aparecer o nome dos dizimistas, nome dos membros no caso, aí você pode escolher ou pode digitar um que não tenha na lista. Dízimo dinheiro, dízimo cheque, banco, número do cheque, se é membro, se é líder. Aqui demonstrativo de arrecadações, dízimo já está em 220, ofertas 300, ofertas especiais 50, outras entradas 300, oferta missões 600. Aí clico em salvar. Aqui tem destino da arrecadação, quanto está no caixa local, banco. Aqui o banco, agência, os valores. E aqui eu posso imprimir. Então tá aí meu relatório montado. Agora observem que ele não cobriu toda a logomarca aqui, ó. Para que ele cubra, nesse caso, se você tiver menos de 10 pessoas num culto, menos de 10 lançamentos, você faz o seguinte. Você vem aqui no dizimista e coloca ó, 6, 7, 8, 9, 10. E o resto vai ficar em branco, o nome, as informações, só para salvar. Vou imprimir. Aí está. Vai imprimir, é Ctrl P, né? Ctrl P você vai imprimir. Agora é o seguinte. Bom, acabou de fazer os lançamentos deste culto, tem que clicar aqui, ó, enviar valores para o caixa, porque o que vai acontecer aqui neste momento? Ele vai enviar valores lá para o seu controle do caixa e ao mesmo tempo vai lançar na ficha de cada dizimista os valores que entrou por esse culto. Então, eu clico aqui, já vem as contas já, o plano de contas, e vou clicar OK. Sim e OK. Bom, agora já estão os valores lá nas fichas e lá no caixa. Bom, eu não vou mostrar agora como você vai controlar, por exemplo, emitir os relatórios financeiros de dízimo, porque já tem um vídeo sobre isso, o vídeo financeiro. Então, mas eu só vou dar o atalho, que é relatórios, financeiro, dízimos, e aí você tem uma série de relatórios aqui que eu explico sobre esses relatórios, ou dou alguns exemplos, lá no vídeo do financeiro. Né? Também mostro lá como que eu posso fazer para entrar numa ficha e verificar valores, ou até mesmo lançar diretamente na ficha. Lembrando que também lá eu explico uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu lancei um culto, enviei para o caixa, não tem como mais eu mexer no meu culto, e aí eu descobri que está errado. Então lá nesse vídeo financeiro também eu mostro como que eu faço, se eu fizer esse processo de culto e tiver enviado para o caixa e já está distribuído nas fichas dos dizimistas, como que eu tenho que fazer? Então lá eu explico que eu vou ter que excluir os lançamentos lá do caixa, vou ter que excluir os lançamentos daquele culto lá na ficha dos dizimistas, e depois eu vou excluir o culto e lançar esse culto de novo, e vou enviar novamente para o caixa. Mas lá eu vou mostrando, né, no vídeo como eu vou fazer no processo. E principalmente essa parte de exclusão que eu venho por aqui, por utilitários. Aqui eu tenho a tabela de dízimos e também aqui eu tenho a tabela do culto, que é o relatório estatístico financeiro de culto, onde eu vou entrar e vou poder fazer as exclusões. E tenho também a tabela lançamentos financeiros, que também eu utilizo
para fazer as exclusões. Mas isso está tudo no vídeo financeiro. Aqui a minha intenção é só entrar, né, no padrão EQ, fazer o lançamento do relatório estatístico do culto, enviar para o caixa e abrir o meu caixa e verificar isso. 1/4/2007 a 31/4/2007, 30/4 no caso. Então, o que acontece? Aqui estão os valores que vieram lá do meu culto. Aqui eu não vou mostrar como lançar uma implantação de saldo, porque eu já mostro lá no vídeo financeiro. Não vou mostrar como eu trabalhar com caixa e banco, que também eu mostro lá no vídeo financeiro. Eu vou simplesmente mostrar aqui que os valores vieram para o caixa e vou fazer um lançamento aqui só para você ver. O lançamento dia 23/4, data de vencimento 23/4, é um pagamento de luz de R$100, tá PG, tá liquidado. Vou fazer um também de água. 2007, ele não aceita que faça lançamento fora do período que eu informei na hora de entrar no caixa. Água, R$50. Tem que colocar PG para confirmar que foi pago e a data que foi liquidado. Então eu já tenho aqui as minhas entradas e tenho as saídas e tenho o saldo. Se eu quiser ver o movimento do caixa, eu clico aqui. Isso tudo está bem explicado lá no vídeo financeiro. Aí o movimento do caixa. Se eu quiser tirar um relatório em um balancete, por exemplo, né? Um balancete, né? De acordo com o meu plano de contas, porque lá no vídeo financeiro eu explico que uma das coisas fundamentais aqui no controle financeiro é o plano de contas. Aí eu tenho até que eu mostro lá um relatório que vai um plano de contas, no caso da quadrangular, vai um plano de contas montado de acordo com as contas que se usa na quadrangular, mas esse plano de contas pode ser mudado. E lá eu mostro como trabalhar, alterando, incluindo contas no plano de contas. Bom, uma vez que eu fiz os meus lançamentos aqui do meu culto, eu posso entrar aqui no padrão IEQ e fazer o meu movimento financeiro mensal. Fazer com que ele pegue aqueles valores lá do culto, mais as despesas que eu lancei e me dê um relatório. Eu tenho um relatório aqui de conferência e tenho um relatório oficial. Um relatório de conferência, por exemplo, do dia 1/4/2007 a 30/4/2007, a igreja número 1, ele me dá lá as entradas e me dá as saídas. Levando em consideração que o relatório, esse modelo que está se utilizando na quadrangular ultimamente, é praticamente assim, né? Entradas, ele dá as entradas e depois dá as saídas. Só que o movimento que está aqui no sistema é o movimento anterior. Porém, você pode extrair as informações para preencher o seu relatório. Então eu clico aqui em movimento financeiro mensal oficial. Esse relatório que ele mostra aqui de 1/1/2001 a 31/12/2001 seria um relatório apenas como matriz, modelo,
para que eu pudesse escrever alguma coisa, fazer alguma alteração no nome das contas. Se eu quisesse, por exemplo, determinar as taxas, quanto que seriam as taxas, saldo anterior, saldo que passa para o mês seguinte. Então eu usaria esse relatório. Então, por exemplo, eu vou implantar o meu relatório agora em abril e eu tenho informações de março, do mês de março, que eu preciso colocar aqui no sistema. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o saldo que passa para o mês seguinte. Então o saldo de março que vai passar para abril. Vou colocar aqui R$1.000. E vou colocar aqui embaixo as taxas desse mês que vão aparecer no mês seguinte. Aí vamos imaginar que foi R$1.000 as minhas entradas no mês de março. Então eu tenho 50, 40, 40, 10, 300, 350, 350. Então, vamos supor aqui, né, que entrou também 1.000 de entradas e 1.000 de emissões. Então aqui está. Se eu quisesse fazer alguma alteração aqui no percentual, por exemplo, se não fosse 5%, fosse 4%, eu teria que bater 0,04 para dar 4%. Bom, neste caso, vou fechar aqui só por um momento e vou colocar aqui também no meu 30/3/2007 um saldo de R$1.000 no meu caixa. R$1.000. Voltando lá, movimento financeiro aqui. E sempre avisa, atenção, o primeiro registro com data de 2001 serve apenas como modelo para os demais relatórios. Você não deve digitar valores nele, apenas mude números e nomes de contas de acordo com as necessidades. Para maiores informações, consulte o Help. No caso, o mais apropriado é este vídeo aqui que você está assistindo. Então, como eu disse, eu entrei nesse primeiro relatório, que é a matriz. Aí eu estou querendo fazer a implantação do meu relatório em abril. Então eu estou colocando aqui para o computador, ele não importa se isso aqui é 2001, ele vai entender que os valores que eu digitar aqui é do mês anterior ao que eu for processar depois. Como eu vou processar abril, ele vai entender que os valores vai valer para março, que é o mês anterior. Então o que eu fiz aqui? Eu tinha implantado lá no meu caixa agora, implantei lá agora R$1.000 de saldo anterior. Então aqui também, no meu relatório aqui, matriz, eu coloquei o saldo, né, que passa para o mês seguinte, como se fosse o saldo de março, que foi 1.000, que vai passar para o mês de abril. Também coloquei as taxas como se ele estivesse calculando as taxas desse mês de março aqui, porque depois elas vão cair lá no mês de abril. Bom, como eu já disse, se você colocar aqui esse relatório, imprimir, você visualizar aqui, ele é o modelo anterior. Porém, todas as informações aqui
são as contas que existem na quadrangular. Então você pode extrair daqui e passar lá para o seu relatório já tudo calculado, porque aqui já dá os valores tudo somado, tudo direitinho, tudo calculado. E aqui é o seguinte, para você imprimir seu relatório, você imprime ele em duas partes. Você imprime a parte principal, que é esta. E aqui ó, tem um pedacinho de impressão que é feito através de outro botão aqui, ó. Aí você tem que configurar a página de acordo Aí você vai imprimir um e depois vai voltar a folha e vai imprimir isso aqui, ó. Então aqui estão as configurações que você deve usar. Bom, uma vez definido o meu relatório aqui principal, uma vez só feito isto, agora eu já posso aqui clicar no botão novo e pedir para ele processar o relatório do mês 4, que eu já fiz os lançamentos lá, né? Então, do dia 1 de 4 de 2007 até 30 de 4 de 2007. Aí vou clicar aqui no processar. Se deseja processar os valores diretamente do caixa, eu clico sim. E ele traz as informações. Igual aqui, ó, taxa de 5% de região, item 90 do mês anterior. Você vai ver que ele trouxe lá a informação que eu tinha colocado no relatório anterior, no item 90. Então, agora basta, aqui tem o borderô, data do pagamento da taxa CND. Se eu quiser imprimir, eu clico aqui. E aí está. Aí está o relatório. Bom, e se eu quiser fazer aqui, ó, o relatório da região e o relatório regional de missões? Bom, eu teria que cadastrar as igrejas, né? Primeira coisa é cadastrar as igrejas aqui, todas, com o número da região. Então eu só tenho a número 1 e a número 2, eu simulei uma congregação a número 2. E vou fazer das duas, o relatório da região e o de missões aqui, ó, o regional de missões. Como que eu faço? Eu teria duas formas. Eu poderia digitar os cultos de todas as igrejas, fazer os lançamentos financeiros, né, das despesas de todas as igrejas aqui no caixa. Lançava aqui, né, o culto de cada uma e lançava aqui no caixa o caixa de cada uma. Porque aqui ele pergunta qual o número da igreja. Só que que acontece? Eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente, porque eu só preciso do subtotal de entrada deles, das entradas, né? E preciso do valor de missões deles para me fazer esse relatório aqui. E o meu, sim, o meu eu preciso informar tudo aqui porque está no meu computador. Então, nesse caso, eu vou simplesmente entrar aqui no movimento financeiro mensal oficial. Vou clicar aqui no novo. Vou informar o período aqui de 1 do 4 de 2007 a 30 do 4 de 2007 e vou colocar a igreja, que quando você nota que quando eu coloquei que eu estou fazendo um relatório agora da igreja 2, ele desapareceu com as informações. Para que essas informações apareçam de novo nos controles, basta eu clicar aqui no anterior, né, e depois voltar para ele, para a igreja 2 aqui, ó, congregação, e aqui. E agora eu vou procurar aqui, ó, as informações que me interessam, que é o campo 6. Vamos supor que entrou 2.000
nessa congregação 2 e as missões. Vamos ver onde está missões aqui. Aqui, o 10, né? R$500. Só isso que me interessa. Se tivesse mais igrejas, eu clicava em novo, 1 do 4 a 30 do 4, igreja 3, e na hora que aparecessem essas informações aqui, eu colocava subtotal de entradas e as missões, os valores de missões. Bom, depois que eu fiz isso, eu posso fechar, posso vir aqui em padrão e aqui, relatório da região, informo o período que eu quero, superintendência regional, aí eu posso preencher as outras informações e aqui colocar as taxas. E se a superintendência tem uma taxa de CND diferente, eu coloco aqui, ó. Dois e meio, metade das demais igrejas, por exemplo. Se fosse o caso. Qualquer observação eu escrevo aqui. E agora eu clico na impressora. E aí tem a igreja sede e a outra igreja. Lembrando que os cadastros das igrejas tem que estar bem preenchido. Aqui eu vou configurar porque o papel tem que ser aqui o ofício. E aí está. Fecha. E o missões, vou fechar aqui. O missões é a mesma coisa. O padrão IEQ, relatório regional de missões, forma o período, região. Então, vou colocar aqui aí preencho, né? E clico na impressora. E aí está. E aí está. Bom, pessoal, então o que eu tinha para mostrar da Igreja do Evangelho Quadrangular é isso. E como eu já disse, maiores informações sobre os demais controles dos sistemas e uma aula mais aprofundada sobre o controle financeiro, aí você tem que abrir o vídeo e assistir o vídeo financeiro.